Olha, a gente volta a falar sobre a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que foi presa em Alphaville durante uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro, supostamente do PCC. A investigação ela revela que a polícia chegou ao nome dela após erros da facção, como um bilhete jogado no esgoto de um presídio e um celular esquecido, que tinha comprovantes de depósitos para a Deolane. Os investigadores apontam que a ostentação de luxo nas redes sociais era incompatível com a renda declarada. Para detalhar esses erros que levaram à prisão, eu chamo agora a nossa repórter de São Paulo, Júlia Gandra. Júlia, muito boa tarde. É isso mesmo, Rafa. Boa tarde para você. Por aqui, a gente montou uma espécie de jogo de 7 erros do PCC para tentar entender como essa investigação chegou até a Deolane Bezerra. Boa tarde mais uma vez para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Como a gente vem mostrando desde ontem, Rafa, a influenciadora e advogada também foi presa durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público aqui de São Paulo. E o mais curioso, Rafa, é que tudo isso começa com um bilhete jogado no esgoto, e eu vou te explicar o porquê. Lá em 2019, durante uma revista em uma penitenciária no interior de São Paulo, um preso ligado ao PCC tentou se desfazer de cartas, bilhetes jogados de papéis pela janela da cela. Os agentes da penitenciária recuperaram esse material, secaram e remontaram como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Nessas mensagens aparecia uma misteriosa, uma mulher da transportadora. Citadas nessas conversas sobre tráfico, dinheiro e possíveis atentados, tudo vinculado ao PCC. A partir daí, Rafa, os investigadores chegaram a uma empresa de transportes. E aí vem o segundo erro, que durante essa operação nessa transportadora, lá em 2021, os policiais encontraram um celular esquecido nessa empresa, nessa transportadora. Segundo a investigação, esse celular virou como uma espécie de mapa financeiro do próprio PCC. Tinha mensagem, tinha áudio, tinha comprovante bancário e conversa sobre movimentações ligadas ao Marcola. Nesse mesmo celular, que é onde a gente vai encontrar o outro erro, apareceram mensagens relacionadas a Deolane Bezerra, que aí é a nossa terceira escorregada. Segundo a polícia, depósitos para contas da Deolane eram tratados como acertos, fechamentos de contas da transportadora. Em algumas conversas, ela até aparecia de forma abreviada. Eles tentavam disfarçar que estavam falando da Deolane, chamavam ela de Deu e BZ. Mas para a investigação era claro que era Deolane Bezerra. Depois disso, os investigadores passaram a analisar as empresas ligadas a Deolane Bezerra. E aí vem o nosso quarto erro, que eram dezenas de empresas em áreas completamente diferentes. Então, ela tem, né, empresas na área de cosméticos, de publicidade, tinha até bares e restaurantes vinculados a Deolane. E o que chamou mais atenção é que todas essas empresas estavam ligadas, registradas no mesmo local. E aí é interessante porque quando a gente pensa em um lugar comercial, a gente imagina prédios, escritórios e uma área movimentada, né? Mas não foi isso que os agentes encontraram. No local, haviam casas simples e até algumas descritas no próprio relatório como barracos de madeira, sem nenhuma estrutura compatível com tantas empresas que a Deolane falou que tinha ali, né? O quinto erro, Rafa, é o contador dessas empresas. A polícia começou a investigar essas empresas e viu que um dos contadores vinculados a essas empresas tinha mais de 2.000 outras que ele manipulava ali. Então, o que levantou uma suspeita de que existia uma rede de fachada para ocultar esse dinheiro que vinha do tráfico e de uma facção criminosa, que é o PCC. Segundo a polícia, a gente vai para mais outros erros que a gente foi encontrando, os depósitos eram feitos em pequenas quantidades e em sequência.
para tentar disfarçar a grande quantidade movimentada e tentar dificultar o rastreio desse dinheiro e da onde que vinha, de que empresa para que empresa ia, da onde que vinha. Então, era uma espécie para tentar disfarçar mesmo da onde vinha aquele dinheiro. E o 7 e último erro que a gente encontrou por aqui, Rafa, teria sido a ostentação nas redes sociais. A Deolane, ela sempre esbanjava muito carro de luxo, viagens internacionais, roupas caríssimas, mansões. Então, tudo isso, segundo a investigação, não era compatível com o que ela declarava oficialmente na Receita. Então, a gente montou esse esquema de jogo de 7 erros para tentar entender realmente como que a Deolane acabou sendo presa ontem, Rafa. A gente sempre fala aqui, né, sobre não acreditar em tudo que os influenciadores postam e esbanjam nas redes sociais, porque se a gente sempre investigar um pouquinho, a gente sempre acha uma coisa errada, né, Rafa? É isso mesmo, falei sobre isso ontem, repito aqui, que bom que você trouxe. Mas olha, antes de me despedir de você, não tem nada a ver com a notícia. Eu tô tão chocado como esse estúdio de São Paulo tá bonito. Todo dia é um ângulo diferente, todo dia é um local diferente. Você é um pouco jovem aqui no Metrópolis. Eu já sou macaco velho, tô aqui no Metrópolis há 9 anos, quase 10 anos. E assim, esse estúdio tá uma beleza. Gente, vocês de São Paulo estão dando show. Tá maravilhosa a participação de vocês. Eu adoro poder saber que o Metrópolis está crescendo desse tanto. Esse estúdio bonito, aí tá com decoração, tem até o M grandão, tem uns ângulos. Pra quem não sabe, o Metrópolis está num andar bem alto em São Paulo, então dá pra ver a cidade. Nem parece que vocês estão em São Paulo, né? A gente jura que vocês não estão em São Paulo, que não dá pra ver prédio da janela, tá tudo bonito. Enfim, estou com inveja, pode botar aí, pode dizer aí pro pessoal, pode dizer pro Fábio Leite, que daqui um dia eu vou chegar de novo por aí, pedindo pra gravar, porque da última vez que eu fui, tava tudo sendo construído. Agora eu quero fazer programa com vocês aí ao vivo. Vem, a gente te espera. E você usa todos os cenários desse estúdio maravilhoso. Eu também adoro. Eu gosto desse, eu gosto do telão. A vista da janela é maravilhosa também. Aqui hoje tá um pouco nublado, mas quando tá sol, fica lindo aqui. Tchau, querida, muito obrigado. Qualquer novidade sobre esse caso também, né? Porque infelizmente a gente sabe que esses casos não acabam quando a prisão acontece, ainda vai rolar muita água. Você volta aqui com a gente. Olha, a gente vai dar uma pausazinha para você que nos acompanha no LG Channel.